Bom. Estão vendo a tela? Estão vendo o slide da aula? Sim. Sim. Então tá bom. Então, vamos para a região anterior, né? A região anterior, que é a região do abdômen. Então, é uma região que faz parte do tórax, né? Essa região logo abaixo do diafragma, que lembrando que o diafragma é o que separa o tórax do abdômen, né? Então, ele está entre o tórax e a pelve. É uma região onde a função, né, na verdade, dessa parte muscular, além de dar sustentação para o nosso esqueleto axial, é uma cavidade, né, que vai conter uma grande parte dos nossos órgãos. Então, a pele aqui vira também, né, os músculos e pele também viram estruturas de proteção, né, porque todos os órgãos do sistema, todos não, né, mas grande parte dos órgãos do sistema digestório, do sistema urogenital, né, algumas glândulas estão nessa cavidade abdominal, né? Então a gente tem muito mais órgãos do que, por exemplo, sistema esquelético, né? Então a gente tem de esqueleto, né, vértebras lombares e os discos intervertebrais, obviamente, entre essas vértebras lombares. Então, a parte mesmo de esqueleto é pouquíssima, basicamente as 5 vértebras lombares. O resto são órgãos e tecidos, né? Então, eles têm essa função de sustentação e a parte de proteção dos órgãos que estão aí na cavidade abdominal. A parede do abdômen, ela é dividida em 9 regiões. A gente faz, isso aí é um esquema né, anatômico, só para estudo, para facilitar. A gente traça 2 linhas, né, pegando a região do abdômen toda, imagina um quadrado, você traça 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Então, você vai ter 9 regiões. Essas 9 regiões, elas ganham nomes, que são todos esses nomezinhos aí que vocês estão vendo, ó. Essas regiões aqui, ó, esses nomezinhos aqui, hipocôndrico direito, lombar direito, inguinal direito, epigástrico, umbilical, hipogástrica, hipocôndrio esquerdo, lombar esquerdo, inguinal esquerdo. Então, gente, isso é uma divisão que a gente faz anatômica para facilitar, mais, por exemplo, para a parte médica, mas é para facilitar localização de estruturas, né? Então, aqui, ó, de novo, deixa eu sair daqui só para ver vocês veriam a setinha. Então, a gente tem aqui, ó, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais dividindo esse abdômen. Então, aí cada uma dessas regiões ganha um nomezinho. Por quê? Paciente, por exemplo, paciente chegou com uma dor e aí você pergunta ao paciente, onde que é a dor do paciente? Ele põe a região aqui na mão próximo à região umbilical. Então, a gente já sabe, né? A gente já imagina quais as estruturas, quais os órgãos e estruturas anatômicas que passam na região umbilical. Se o paciente chegou, por exemplo, pôs a mão na região, vamos pegar uma aqui, na lombar direita. A região lombar direita é uma região onde que a gente tem, por exemplo, uma dor muito característica, que é a dor, por exemplo, de uma apendicite. Então, por quê? Porque a gente já imagina que nesse quadrante a gente vai ter aqui embaixo a região de localização do apêndice. Então, se o paciente põe a mão na região lombar direita, a gente já imagina uma dor lombar. Aqui na região infraumbilical, a gente tem a região que é muito dos órgãos urogenitais femininos. Então, às vezes, por exemplo, uma dor no ovário, então a gente já começa, no ovário não, desculpa, no útero, então a gente já pensa de associar essa região. Então, essa divisão do abdômen é uma divisão anatômica para facilitar, né, só mesmo localização, né, de estruturas, principalmente dos órgãos que estão aqui na cavidade abdominal. Bom, em relação aos músculos, né, a gente tem, não são tantos, a região abdominal é uma região grande, mas até por a gente não ter, né, sistema esquelético tão significativo aqui,
a gente não tem tantos músculos assim. Então, a gente tem poucos músculos, mas são músculos extremamente grandes, são músculos fortes, grandes, né? Que a maior parte, como estão na região anterior do tronco, eles estão envolvidos a maior parte com a flexão de tronco ou com a flexão lateral do tronco e alguns com a rotação. Então, começando pelo oblíquo externo do abdômen, é um músculo mais superficial na região lateral, tá? Pegando a parte lateral e indo para frente do abdômen, porque a origem dele sai da face externa das últimas 8 costelas, mas ele se insere na região, na metade anterior da crista ilíaca. Então, eles pegam na crista ilíaca, eu pego um pouquinho na bainha do reto abdominal, do músculo reto abdominal, e no pubis. Então, eles saem daqui de trás e vão vindo para frente, tá? O que eles fazem? Eles são sinergistas, ou seja, eles auxiliam a flexão de tronco, a flexão anterior de tronco, a flexão lateral de tronco, e eles são motores primários, ou seja, eles são os principais músculos que fazem a rotação do tronco. Então, são músculos que a gente utiliza muito para fazer a rotação lateral. Então, esse músculo aqui, ó, bilateral, obviamente, né? Quando eles são contraídos bilateralmente, eles estão mais envolvidos na flexão anterior do abdômen. E olha que eu falei do sentido das fibras, tá vendo que eles são mais diagonais, né? São mais oblíquos. Então, por quê? Porque eles são músculos que estão envolvidos como motor primário de rotação. Né? A mesma regrinha que a gente usa para a região posterior. Então, aqui, oblíquo externo, de um lado e do outro. Aí temos logo abaixo o oblíquo externo, a gente tem o oblíquo interno. O oblíquo interno, ele também ajuda na flexão do tronco, na flexão lateral, mas ele é motor primário na rotação do tronco para o mesmo lado. Esqueci de falar isso, o lado outro. O oblíquo externo está mais envolvido na rotação do tronco para o lado oposto. O oblíquo interno está na rotação do tronco para o mesmo lado. Sai da margem inferior das 3 últimas costelas, então da costela 10, 11 e 12, se insere lá na bainha do reto abdominal, sai da face tóraco-lombar da crista ilíaca e vai para a região das 3 últimas costelas. Então, ela é de sentido contrário. Aqui, ó. Rebatemos o oblíquo externo, tiramos eles daqui, fizemos esse cortezinho, e aí a gente está vendo o oblíquo interno. Aqui é a aponeurose do oblíquo interno. A aponeurose, o que é? A porção terminal que vai depois se fundir aqui com uma partezinha com a aponeurose do reto abdominal. Então, aqui, ó, bilateral. E aí a mesma coisa, bilateral, flexão, unilateral, rotação para o mesmo lado. Então, oblíquo interno, oblíquo externo. Aí a gente tem o transverso do abdômen, tá abaixo ainda dos oblíquos, a gente tem o transverso. O transverso é um músculo que estabiliza muito, muito, muito a coluna lombar, do mesmo jeito que o multífido na parte posterior é o principal estabilizador, na parte anterior é o transverso, que é o principal estabilizador da coluna lombar. São os dois juntos que trabalham nessa sustentação da coluna lombar, na diminuição das dores lombares. E é ele que comprime, ou seja, que segura realmente a parte dos órgãos. Lógico que a gente tem as fáscias musculares, desculpa, as fáscias não, a gente tem as camadas mesmo viscerais, né, parietal, mas o músculo ajuda muito nessa sustentação dos órgãos abdominais, né? O principal deles é o transverso. Então, ele sai lá das faces tóraco-lombares, das últimas 6 cartilagens costais, da crista ilíaca e do ligamento inguinal, e vem se inserir na bainha do reto. Olha aqui pela foto, fica mais fácil da gente ver. Vou tirar aqui.
Então, tiramos intercostal externo, tiramos intercostal interno, e aqui a gente acha o transverso. O transverso, ele chama transverso porque a fibra muscular é quase que retinha. Ela não é oblíqua, porque os oblíquos são realmente na diagonais, tanto o externo quanto o interno, eles são bem, as fibras são bem na diagonal. O transverso, as fibras são mais retinhas, por isso que eles chamam transverso no abdômen. Então, eles saem lá da região posterior da cartilagem, né, das últimas costelas, saem de lá e vêm para, né, sai um pouquinho também da crista ilíaca, olha, sai um pouquinho aqui da crista ilíaca, e aí ele vem para essa região anterior e se insere na bainha do músculo reto abdominal, tá? Então, ótimo estabilizador para o seu músculo profundo, é um excelente estabilizador da coluna lombar. E aí o mais grandão, mais, eu acho que conhecido, é o reto do abdômen. O reto do abdômen é um músculo que é extremamente forte, é o músculo que faz motor primário da flexão anterior de tronco, é um músculo muito forte, é um músculo longo, para a fotinha a gente vê, é um músculo longo, aqui ó, mostrando ele aqui ó, e é o músculo, né, que forma o tanquinho aí do pessoal, que malha bastante, né, para dar os gominhos, que são essas divisõezinhas aqui, tudo isso aqui é o reto, né? Então, ele que dá aquelas camadazinhas. Então, essas aqui são umas interseções tendinosas que tem entre, né, os músculos, entre o músculo reto do abdômen, também é bilateral, tá, gente? Aqui também a gente vai ter o outro. E aqui no meio, a gente tem o que a gente chama de linha alba. A linha alba, então, é o que divide os retos, né, entre direito e esquerdo. Todos eles, então, vão ter essa interseção tendinosa, vai diferenciar, né, que vai dividir ele nesses quadrantezinhos aqui, que é o que o pessoal sonha em definir, é isso aqui. Tá? Então, ele sai lá da orífice, lá da pubis, da sínfise púbica, até lá, se insere lá no processo xifoide. Então, ele sai daqui, ó, da região de sínfise púbica. Opa, desculpa, aqui, ó, mais fácil vocês verem. Sínfise púbica, tá? E vai se inserir lá, desde o processo xifoide aqui, baixinho, ó, até nas cartilagens costais. Então, saiu daqui, se inseriu lá nas cartilagens costais 5, 6 e 7 no processo xifoide. Então, temos os gominhos e a linha alba. A linha alba, a gente consegue sentir a linha alba se a gente coloca a mão, coloca os dois dedos assim, ó, retos, aqui na região do reto abdominal, profundo, então tem que fazer uma força. Quando eu faço a contração do abdômen, eu consigo sentir como se fosse um buraquinho entre os dois retos. Você está sentindo realmente aqui esse espaço em que a gente tem entre um e de outro, que seria a nossa linha alba. A linha alba é onde, por exemplo, na gestação, na gravidez, né, quando tem o escurecimento dessa região aqui da linha alba, né, por causa de hormônio, essa linha alba ela fica mais escura na barriga da grávida, né? Nem todas, mas grande parte fica. E depois também, pós-parto, depois isso desaparece. É exatamente a linha alba. Quando a gente vai fazer, por exemplo, parto, quando a gente vai fazer o parto cesariano, né, você imagina, olha o tanto de tecido que a gente tem, que a gente, ó, tô falando que tem o transverso, ó, desculpa, tem um reto, vai ter os oblíquos, interno, externo, transverso, depois para chegar na região das vísceras, até chegar lá no útero. Então, de pele até chegar no útero, a gente está falando de 7 camadas que tem que ser cortadas até cessar o bebê. Então, faz o cortezinho aqui embaixo, mas corta
né, a parte muscular. Então, esses músculos todos aqui da região anterior, eles ficam enfraquecidos por causa da cicatriz cirúrgica de uma cesariana, né? Mas como o corte é mais baixo, né, a gente vai ter, por exemplo, o músculo reto abdominal sendo bem afetado. E aí tem mulheres que elas aumentam essa distância de um reto com o outro. E aí aumenta o que a gente chama de diástase do reto abdominal. Esse espaçozinho correspondente à linha alba, ele aumenta muito por causa da distensão mesmo do período gestacional, que você imagina, o reto, na hora que o útero vai crescendo, o reto vai abrindo. Então, ele aumenta esse espaço entre um e outro, depois isso vai evoluindo, vai fechando. Só que tem mulheres que ele não fecha igual fecharia para todo mundo. Tem mulheres que eles ficam espaçados. Então, ela fica com uma diástase abdominal. E aí é ruim, porque ela perde a sustentação da coluna, do abdômen, ela fica com o abdômen enfraquecido, fica com a pele mais flácida. E aí, às vezes, em alguns casos, o médico tem que fazer uma cirurgia para unir realmente, é como se fosse costurando um reto no outro, para tirar essa diástase abdominal e deixar o espacinho que ela normal, né, de uma pessoa pré-gestação. Tem que ser um espaço aqui de no máximo um dedo, a distância assim, de no máximo um dedo. Mais que isso já é uma diástase considerável. Mais que 2 dedos, um espaço assim de 2 dedos já é indicado, por exemplo, fazer a cirurgia para diástase do reto. Bom, aqui a gente consegue ver também uma outra. Isso aqui é só em termos de curiosidade, para vocês verem o sentido das fibras e a relação dessas fibras um com o outro. Então, aqui, deixa eu tirar para ir mostrando. Então, aqui, ó, o oblíquo externo, né? Sairia daqui das últimas costelas, indo para a região anterior. Então, aqui nós tiramos uma parte para quê? Para poder ver. Parte aqui do oblíquo interno dá para ver só um pouquinho, mas dá para ver bastante o transverso do abdômen, né? Aqui a gente já consegue ver o oblíquo externo, olha, até a sua inserção aqui na crista ilíaca, desculpa, até de sua origem para sua inserção na crista ilíaca. Aqui você vê um pouquinho do oblíquo interno, olha, então você vê que o sentido das fibras do oblíquo interno é diferente do externo, eles fariam como se fosse um X, o oblíquo externo, o oblíquo interno. Então, as fibras, elas são diferentes, né, sentidos diferentes. Aqui já é quadrado lombar, que é um músculo que é totalmente ligado com a flexão lateral de tronco. Aqui a gente está vendo as fibras do reto abdominal, então ele ficaria assim, o reto abdominal, transverso, oblíquo externo, oblíquo externo, oblíquo interno, oblíquo externo e a bainha do reto, que pega toda a porção anterior aí. Essa imagem é legal que a gente consegue ter uma dimensão melhor de todos os músculos que fazem aí da região abdominal. Existem uns músculos que também fazem parte da região dessa parede abdominal, mas agora eles estão mais a ver com movimentos do tronco. Tem um pouquinho, né, desculpa, do tronco não, do quadril. Tem um pouquinho de movimento do tronco, mas motor primário para movimentos do quadril. Então, a gente tem a origem deles, por exemplo, o psoas maior, que é esse músculo aqui, ó. O psoas maior, ele sai dos discos e processos transversos das vértebras lombares, rodas lombares, e ele vai se inserir lá embaixo no trocânter menor, tá? Junto com o músculo ilíaco. Então, ele saiu daqui do processo transverso e dos corpos vertebrais às vértebras lombares e se inseriu na região do fêmur, lá no trocânter menor. Então, como é um músculo que sai da coluna e se insere lá na perna, então, apesar da localização dele, né, da origem dele, estar na parte do abdômen, aqui na região das vértebras, o movimento, a ação muscular dele está com flexão da perna, tá? Então, ele está localizado a origem na parte do tronco, mas o movimento está
relacionado ao movimento da perna. Então, na hora que ele contrai, olha, ele traciona, ele puxa o fêmur para cima. Então, ele faz a flexão do quadril. Esse é o psoas maior. O ilíaco também é outro músculo, então, que tem a origem na região abdominal, mas assim, né, na abdominal posterior, tá aqui, ó, esse músculo que recobre toda essa asa do ilíaco, logo abaixo aqui é a crista ilíaca, então ele sai aqui na fossa do ilíaco e também se insere aqui no trocânter menor do fêmur. Então, é um músculo também que faz a flexão do quadril. Então, saiu, se inseriu junto com o psoas maior, tá? E faz a flexão do quadril. O quadrado lombar, que estava lá na outra figura, o quadrado lombar, ele também tem origem na crista ilíaca. Ele se origina aqui na crista ilíaca, na região mais central. Então, só que ó, bilateral também. E ele vai se inserir nas últimas costelas e nos processos transvértebros das vértebras lombares. Quadrado lombar, ele é... Deixa eu arredar que tá pegando um pouquinho do escrito. Quadrado lombar, ele é motor primário na flexão lateral do tronco. Então, eles vão agir unilateralmente, puxando o tronco para o lado, então na flexão lateral. E aqui eles têm uma ação pequena, mas uma ação que ajuda a fixar a última costela durante a inspiração. Tá? Então aqui, ó, quadrado lombar. O diafragma, então, é um outro músculo importante que está aí na região do abdômen, né? Que é o que separa o abdômen do tórax. O diafragma, ele tem 3 origens, ele tem a parte que sai do externo, a parte que sai das 6 últimas costelas e a parte que sai das vértebras L2, L3 e L4. Todas essas as 3 origens vão ter uma inserção comum, que é no centro tendíneo, tá? Nervo frênico, esse nervo vocês não podem esquecer, porque o nervo frênico vocês vão cansar de ouvir ele na parte de fisioterapia respiratória, que é o nervo que faz efetivamente a gente inspirar. Né? Sem a ação do diafragma, a gente não ia ter uma diferença de pressão do ambiente externo para a pressão pulmonar, então o ar não entraria. É ele, na hora que ele puxa, que ele faz essa diferença de pressão. Então, a ação do diafragma, né, é contrair, puxar o centro tendíneo, né, em direção ao abdômen e aumentar o volume do tórax. Então, é o principal músculo inspiratório. Aqui é uma visão do diafragma, como se vocês estivessem vendo o diafragma por baixo, tá? Então, aqui, ó, as vértebras L2, L3 e L4. Então, a gente vai ter a porção que sai de cada uma dessas 3 vértebras, tá? A parte que a gente vai ter da parte do externo, vai sair daqui um pouquinho do externo, da parte das costelas, tá aqui. Então, ele recobre toda essa porção, dividindo realmente o tórax do abdômen. Ele tem... o diafragma tem um espaço, né, um hilozinho, que é por onde passa algumas estruturas importantes. Passa a veia cava, então tem um buraquinho da veia cava, tem o buraquinho da aorta e tem o buraquinho do esôfago. Né? Esse hilo do diafragma são as únicas aberturas que a gente tem no diafragma, que é para passar essas 3 estruturas, o esôfago, a veia cava e a artéria aorta. Então, na hora que o diafragma contrai, o diafragma ele puxa, né, o tórax, então ele aumenta a expansão do tórax. Isso gera uma diferença de pressão, faz com que o ar entre para dentro dos pulmões. Se não tivesse o músculo diafragma, a gente não conseguiria inspirar, porque o ar não entra só por a gente estar aqui parado, ele não vai entrar de dentro, né, de fora para dentro. Então tem que ter uma diferença de pressão, e essa diferença de pressão
ela é pela contração do diafragma. Então, é o nosso músculo, é o principal músculo respiratório, inspiratório, não respiratório, inspiratório, tá? E essa parte branquinha aí é o tendão central, né? O centro tendíneo, que é o que onde tem como se fosse a inserção das 3 origens diferentes do diafragma, no centro tendíneo. Aqui eu acho que eu já falei com vocês. Ah, tá. Não, isso aqui eu não falei, não. O reto abdominal, ele tem aponeurose, tá? Que é uma bainha mesmo, que tem entre alguns quadrantezinhos, tá? Aqui, deixa eu tirar. Entre os quadrantezinhos do reto, tem, então, a bainha do músculo, tá? Então, isso aqui a gente chama de aponeurose, para ele se entrelaçar com o lado oposto. Então, tem algumas regiões, que são dessas da bainha do reto, onde eu tenho uma conexão de um lado direito com o lado esquerdo. Então, eles não são totalmente separados, a maior parte é separado pela linha alba, mas tem essas bainhas do reto que eles se entrelaçam. Bom, isso aqui eu já falei, é isso. Esses são os músculos da região do abdômen. O abdômen é mais facinho, tá vendo? Dúvidas? Ô, professora, quando você fala sinergista, eu fiquei na dúvida aí quando você falou de sinergista. Bom, porque o músculo, qualquer músculo, na verdade, os músculos, eles podem assumir mais de uma função. Então, os músculos, alguns, você vai ver que normalmente, têm mais ação, ou seja, mais fibras direcionadas para um movimento, é o que a gente chama de motor primário. Então, pensa assim, quem é o principal músculo que faz a flexão anterior de tronco? A gente vai pensar no reto do abdômen. Só que a gente tem uma parte das fibras, por exemplo, do oblíquo externo, que ajuda também, do oblíquo interno, que também ajuda essa flexão anterior. Então, essa ajuda seria a ação sinergista. Então, não é a principal função dos oblíquos fazer a flexão do tronco. A principal função deles está envolvidos na rotação do tronco. Mas como eles ajudam a fazer a anterior, então a gente chama essa ajudinha de ação sinergista. Ou seja, ele não é o motor primário, mas ele ajuda. Ele é motor primário para quê? Para rotação. Mas ele é sinergista na flexão. Deu para entender? Entendi. Tá. Obrigada. Então, é só para diferenciar, por exemplo, quando a gente fala assim, o músculo ele faz flexão lateral, ele faz flexão anterior, ele faz rotação. Você fala, não, mas o mesmo músculo faz tudo? É porque, às vezes, né, quando ele tem mais de uma função, é porque ele é motor primário em uma, mas parte das fibras dele auxiliam em outras funções. Então, esse auxílio é sinergista. Então, ele é sinergista de outros, mas motor primário de uma função única. Ah, entendi. Então, nem todo músculo vai ser sinergista. Como a gente está, a região do dorso e do abdômen, como eles também têm a parte de sustentação do tronco, a maior parte dele, por exemplo, é sinergista na estabilização do tronco. De todos eles, de alguma forma, ajudam a segurar, a manter a postura, por exemplo, sentada, de pé. Então, eles são sinergistas nessa ação de sustentação do tronco. Mas quando a gente vai olhar individualmente qual que é o motor primário, o que eles são agonistas, eles são agonistas em algum movimento. Então, agonista é o que a gente faria que é a ação primária do músculo, né? Então, o reto do abdômen, ele é agonista para a flexão anterior do tronco. O oblíquo externo, ele é agonista para a rotação do tronco, mas é sinergista para a flexão anterior e lateral do tronco. Então, aí falando de agonista, é quando é a função dele mesmo. É a função...
ajuda para outra coisa, ele é sinergista. Ele está sendo sinergista. Tá bom. Aí tá vendo por que a gente não pode falar assim? O músculo, ele é agonista. Eu não posso virar e falar assim, o oblíquo externo é agonista. Por quê? Porque ele não é só agonista. Ele pode, naquele momento, estar sendo agonista quando eu faço a rotação. Se eu estou fazendo a flexão anterior, ele está sendo sinergista. E se eu estou fazendo esse movimento de flexão anterior ou de rotação, por exemplo, ou melhor, desculpa, se eu estiver fazendo um movimento, por exemplo, de extensão, eu estou fazendo um movimento contrário ao que ele faz, não é? Então, ele é o antagonista. Então, o músculo, ele se comporta, todos os músculos, eles podem se comportar como agonistas, sinergistas ou antagonistas. Depende da análise do movimento que eu estou fazendo. Tá. Vamos pensar no músculo que é mais fácil para vocês entenderem. Olha, bíceps braquial. O bíceps, ele é agonista quando eu estou analisando este movimento. Concorda? Certo? Agonista porque eu estou analisando o movimento de flexão. Então, é ele que é o motor primário, é ele que está tracionando aqui e fazendo a flexão de cotovelo. Mas se eu olho este movimento, o bíceps está se comportando como o quê? Não estou olhando o movimento de... Ele não está olhando o movimento de extensão? Eu estou olhando o movimento de extensão. Então, aqui na extensão, o bíceps é antagonista. Ou seja, ele faz o movimento contrário a esse movimento que eu estou olhando. Ele não faz, não é isso? Mas agora eu estou querendo analisar o bíceps fazendo neste movimento, não ele que está fazendo. Eu quero ver o comportamento dele durante o movimento de extensão. Durante o movimento de extensão do cotovelo, ele é antagonista, ou seja, ele se opõe ao movimento de extensão. Por quê? Porque quem é agonista desse movimento? Tríceps. Então, todos os músculos, eles podem se comportar como agonista, como antagonista e como sinergista. Tem que olhar qual movimento. Então, eu tenho que ver, naquele movimento que eu estou estudando, como é que cada músculo está se comportando. Então, isso eu já vi muito aluno ter dúvida nisso, falar assim, o bíceps é agonista, o tríceps é antagonista. Depende do movimento. Se eu estiver olhando a extensão, o tríceps é agonista e o bíceps é antagonista. Se eu estiver olhando a flexão, o bíceps é agonista e o tríceps é antagonista. Por quê? Se eu ativar os dois ao mesmo tempo, eu tenho movimento? Não, porque está sendo o motor primário puxando para um lado, o motor primário puxando para o outro. Não movimenta. Concorda? Então, gente, agonista, sinergista e antagonista, né, vai ser a ação daquele momento, naquele movimento específico que eu estou analisando. Aí eu vou olhar qual que é o comportamento do músculo, porque ele pode ser antagonista, agonista ou sinergista. Ok? Tá bom. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Nada? Todo mundo caladinho? Nós vamos fazer o seguinte. Bom de aula, olha. A cara que a gente quiser que você não assusta. Exatamente. Aí, nós vamos